Enquanto tiver chances, tem que acreditar no time do Palmeiras. Palmeiras joga por uma vitória e torcer por uma derrota do Botafogo para o Palmeiras se consagrar campeão brasileiro de 2024. Tem chances? Tem. Possibilidades mínimas? Sim. Mas se ainda tem possibilidades, tem chances do Palmeiras ser campeão brasileiro. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Ô, Veloso, Oi. O Palmeiras, de 1 a 10, qual é a chance de ganhar? Qual é a chance de 1 a 10 do Botafogo? Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Fluminense. Mas o Fluminense precisa empatar para não cair dependendo do Bragantino, certo? E do Atlético Paranaense. Isso. Certo? O que pensar disso, na sua visão, quem vai ganhar, quem vai cair? Vamos lá então, Veloso, Wagner, Fernando Veloso. Falando em porcentagem, acho que é 20 a 80, né? 80 para o Botafogo, 20 para o Palmeiras, que perdeu o campeonato na disputa em casa, no confronto direto contra o Botafogo. O Palmeiras chegou com vantagem, era líder do campeonato, precisava empatar com o Botafogo, tomou 3 e aí perdeu o campeonato. Quando deixa de depender só dele, perde o campeonato. Não dá para esperar dos adversários que possam reverter essa situação. Se o Palmeiras não ganhar o campeonato no domingo, que eu não acredito, é a pior campanha do Abel nesses 4 anos, só ganhou o Paulista, mas mesmo assim tem o título. Mas o Palmeiras aí, nos momentos importantes da temporada, fracassou, né? Fracassou na Copa do Brasil, fracassou na Libertadores, agora está fracassando também no Brasileiro, então foi uma temporada... Isso pode ser impactante, por exemplo, para o Mundial que vai ter? Eu acho que acende uma luz ali que precisa de uma renovação. Tá. Acho que muitos atletas têm que sair. Por exemplo, para você? Outros têm que chegar. O Zé Rafael, Gabriel Menino, o Caio Paulista. Tem vários jogadores ali que o Palmeiras precisa liberar. Lázaro, né? Rony, Dudu. Então eu acho que é uma lista grande de jogadores que precisam sair. O Rony eu acho uma injustiça. O cara que é artilheiro da Libertadores. O cara que faz gol pra caramba. Perdeu espaço porque o treinador não deu. Olha a sacanagem que o Abel fez com o Dudu e com o Rony no jogo contra o Criciúma. Me desculpa. Botar o Lázaro, botar os jogadores que ele colocou uma pulga atrás da orelha em relação aos dois. O Rony é artilheiro, o maior artilheiro da Libertadores do Palmeiras. E é tratado como ninguém. Pô, tem formas e formas de se fazer. Essa é a grande... Isso é o que eu penso. Souza? Eu acho que o Abel demorou um pouquinho para acender esse alerta. As contratações que o Palmeiras fez esse ano não surtiram efeito nenhum. E aí é um erro do Abel, tanto da Leila. Eu acho que agora, para 2025, precisa abrir o cofre e entender que precisa de jogadores de qualidade que cheguem para jogar. Achei que a parte defensiva do Palmeiras esse ano sofreu bastante. O Palmeiras, quando jogou ano passado, dificilmente tomava 3 gols. Gustavo Gomes caiu muito de produção em determinado momento. Exatamente. Né? O Murilo também caiu. O Vitor Reis, que foi a grande sensação dessa zaga. Esse moleque é craque, irmão. Da zaga. O Vitor Reis do Palmeiras é craque, irmão. Mas é um setor que o Palmeiras precisa se atentar para 2025. Eu acho que o Zé Rafael também caiu muito de produção, né? É uma coisa que precisa se pensar. Até porque o próprio Abel Ferreira deu uma entrevista depois do jogo contra a equipe do Cruzeiro. Vocês sabem como é que é no Brasil, né? Dizendo, por exemplo, que alguém vai entregar o jogo, é isso que você quis dizer? Ué, mas foi você que disse, ou o seu... Pra mim, o auxiliar dele tem que ser banido do futebol brasileiro. Banido! O auxiliar dele tem que ser banido do futebol brasileiro, tal de João Martins. Porque ele falou que tinha um sistema que não deixava o Palmeiras ganhar o título. Quem ganhou o título ano passado? O Palmeiras. E agora ele está insinuando... vocês sabem como é que é o Brasil, né? Talvez eu sei como é que é a Europa. Eu sei como é que é a Europa. Vai lá, os caras acham que a gente... Que mulher é prostituta, que nega é ladrão. Eu sei como é que é a Europa. Eu sei como é que é a Europa. É isso que eu sei. Pedro Ramiro. Ô, craque, o Botafogo já é campeão brasileiro. É quase impossível que o São Paulo perca pro Botafogo, até por conta de uma questão de... Se o Palmeiras estivesse na posição de São Paulo, faria o mesmo. Qualquer time que... Palmeiras já fez isso. Já fez isso, várias vezes. Velho? Todo mundo já fez, irmão. E é normal do futebol. Isso é algo... Eu não vou querer que meu principal rival, um dos meus principais rivais, seja campeão. Assim, não tem bobo, né, no futebol. Imagina o São Paulo botando o time titular 4-0. Quando o Palmeiras jogou com o Inter na última rodada do campeonato retrasado, né? O Palmeiras foi com o time C. Mas aí você, Abel Ferreira, você é o ó concurso, você é o bonzão em tudo, você manda em tudo, você é o gostosão. Vocês sabem como é o Brasil. É o Brasil que te deu a oportunidade de ficar rico, porque você treinava aqui, Paok, Braga. O que é isso perto do Palmeiras? Não sou ninguém, mas o Palmeiras que deu a oportunidade, o Brasil.
Brasil, você ficou ídolo aqui. E aí? E essa coisa de sistema contra o Palmeiras, que o João Martins falou, é uma bobeira. Assim, isso foi provado depois do ano passado. Bobeira não, uma insinuação gravíssima e que a CBF foi, vamos lá, complacente, vai. Omissa. Omissa, melhor dizendo. Foi omissa. Agora, o início do ano que vem vai ser complicado para o Palmeiras, porque o time vai passar por uma reformulação, talvez demore um pouco para se adaptar, e aí é o momento do Felipe Anderson, que é um jogador que foi contratado esse eu queimei a língua, para ser... Mas sabe que esse cara ia ser craque, cara. Mas que jogadorzinho que ele tá fazendo no Palmeiras. Mas não sai de titular, por quê? Porque o Abel Ferreira não tira, né? Não, mas por que o Rony não joga no lugar do Felipe Anderson, que é o artilheiro da Libertadores? Por que o Dudu não joga? Por que Souza e Veloso? Porque os dois estão fora dos planos do ano que vem. Eu penso igual. Verdade. Essa é a única explicação. Não tem outra explicação. O Felipe Anderson não está jogando nada faz tempo. E quem que joga? Às vezes, quando o Dudu entra, o Dudu também não tá naquele momento do. Mas é do Dudu do Pá, né? Mas mesmo assim joga melhor Mas que o ele Felipe entrou Anderson. bem contra o Botafogo. todas as vezes, mesmo assim joga melhor que o Felipe. Sim. Todas as vezes que o time melhora com esses jogadores que você falou. Dudu, o Rony, quando tava ruim, colocou os caras, melhorou um pouquinho. Aí você faz um jogo ruim, ele já tira já. Botafogo. Quanto o Botafogo aqui, que o time tomou uma goleada, ele nem pensou. Colocou o Rony, depois disse que perdeu esse jogo, acha que a culpa foi do Rony e não voltou mais o Rony. Então, é isso. As escolhas do Abel esse ano foram muito equivocadas. Então bota! Pera aí. Agora vai. Série 15 jogos onde perdemos 2 e vamos lutar até o fim, mas sabendo que acho que já está praticamente definido o que vai acontecer. Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. Nós vamos procurar fazer aquilo que nos compete e se temos que nos queixar de alguém é de nós, porque no jogo que tivemos em casa não fomos competentes o suficiente para daquelas 4 ou 5 oportunidades que tivemos primeiro com o nosso adversário e não consegui fazer uma. Mas aquilo que eu falei, vocês não viram aí. Tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos lá. O Abel fala que vai renovar até 2027 com a Leila. O problema que ele tem em relação ao time que ele foi lá e assinou o contrato. Al Sadd. Isso, do Que é Catar. o time Al Sadd, não é? E aí pede 5 milhões de multa. Tá lá ainda. O Abel permanece e que, por sinal, é um baita no treinador, não tem o que falar, né, Veloso? É o maior de todos. Maior de todos, não tenho dúvida. É o maior de todos, deve O continuar. maior de todos é você. Não. É muito maior que ele. O treinador, o Abel, é o maior de todos. Tem contrato até o Aonde você final do treinou ano que quando você vem. foi treinador? Paraná Clube, Itapirense, Mojimirim, Mojimirim, América de Rio Preto, América de Rio Preto. Catanduvense. Catanduvense, que legal, Catanduvense, cara. Esse foi legal. Pô, que legal. Um jogo desse aí, encontrei o Pereira, que foi meu zagueiro quando eu trabalhei na Catanduvense. Legal, às vezes Mas o encontrar legal os caras- foi eu te contratar, né? Foi melhor. Foi bem mais tranquilo. Foi mais tranquilo? Você tava no Itapirense, não tava? Sentado, ar-condicionado, tinha saído. Sentado no ar-condicionado, lá no Beijo ao povo de Itapira. sol quente, os caras me xingando, não era muito legal, não. Não era bom, né? Aqui é melhor. Então o Abel tem contrato até o ano que vem, a Leila tem como um dos seus principais objetivos renovar com o Abel até o final do mandato, que é até 27, e o Abel tem que fazer essa reformulação pro ano que vem. Souza, você acha que a renovação é iminente? Porque ele fica mais um ano, até 2025. É o contrato dele. E aí tem até 2027. Acho que não tem nem que pensar, né, em troca, principalmente do treinador, né? Ele, apesar de ter feito um ano ruim dele, tá chegando para brigar pelo brasileiro de novo. Então, com os erros dele, que ele precisa refletir, entender que ele não é... Isso Não é Deus, né? que ele pensa... Não é de ele mim erra da guia, também. né? Ele não erra é Deus, também. né? Ele erra, Mas se compara muitas vezes como Deus, né? ele erra e a gente tem opinião e a gente acerta que às vezes a gente tem que dar a nossa opinião. Às vezes ele errou bastante. O que ele pensa de nós, velho. Tô nem aí o que ele pensa Errou de ano nós. passado, errou esse ano na Libertadores. Mas ele nunca erra. Errou nas ele não escolhas- sabe errar. Errou ele na não escolha erra. dele, mas como treinador do Palmeiras, não tem nem... Levanta aí. Vamos lá. sim, De tá pé, usando. então. De pé. E aí, o que você acha do Abel? Cara, o Abel é um baita treinador, porque até coloquei a mão até na frente, ó. É um baita treinador, craque, só que ele precisa ter uma reflexão realmente sobre o comando dele. Ele precisa baixar um pouquinho a bola, entender que ele é um treinador que, apesar de ter conquistado títulos importantes, ainda tem muita coisa para aprender. Entender que o futebol brasileiro também pode ensinar muita coisa para ele. Mas ele é europeu. Pites para Palmeiras e Fluminense, Capelães. Nossa, mas avante palestra, eu te amo. Bete 3-0 neles, por favor. Sgarbi, 1-0 Palmeiras. Chico Garcia, 2-1 Palmeiras. Dedê, 1-1. Oxi. Ronaldão, 2-0 Flu.
Eu vou com o Chico Garcia, 2-1 para o Palmeiras. Vinícius Nicoletti, de acordo com o Bruno Vicari, o São Paulo não precisa nem entrar, o Botafogo não precisa nem entrar com o time titular, porque já está garantida a vitória. Sim. Isso quer dizer, então, que o Palmeiras vai entrar contra o Fluminense mais relaxado, mais tranquilo, porque não há chance? É isso? Não, senhora, vai com tudo Palmeiras para tentar a vitória contra o Fluminense, porque continua com chance. Imagina se acontece alguma coisa no Engenhão e o Palmeiras não vence o Fluminense. Então, vai com tudo para cima do Fluminense buscar essa vitória. E tem outras situações também, independentemente do resultado lá no Engenhão. O Palmeiras pode fazer a melhor campanha de um segundo colocado na história dos pontos corridos se vencer o Fluminense. Tá em jogo também para o Estevão, que tá brigando aí pela artilharia do campeonato. O Palmeiras teve um artilheiro em 67, o César Maluco. De lá para cá não teve artilheiro da competição e o Estevão pode ser o artilheiro depois de tanto tempo. Ele briga também para ser um dos melhores jogadores do campeonato, pela bola de ouro, e seria o Estevão, se conseguir essa marca, seria o artilheiro mais jovem da história do Campeonato Brasileiro. E também vale o prestígio de encerrar a temporada. Ninguém quer encerrar uma temporada com um empate ou derrota em casa, e seria péssimo para o Palmeiras, que já iniciou o planejamento da próxima temporada. Inclusive o técnico Abel Ferreira falou sobre isso depois do jogo contra o Cruzeiro. E o jogo também pode ser a despedida de Dudu. Depois de 416 jogos defendendo o Palmeiras, o Abel falou sobre isso. Ele tem contrato até o final de 2025, disse que só sai quem quiser do Palmeiras. E o Dudu pode sair. Por quê? Ele está muito insatisfeito com a situação dele no Palmeiras depois que ele voltou a jogar. Foram 18 partidas, apenas 4 como titular. Nas redes sociais ele já demonstrou toda a insatisfação com a diretoria, com a presidente Leila Pereira, que vai comandar o Palmeiras pelos próximos 3 anos, mas a situação é a seguinte: ele tem contrato com o Palmeiras até 2025, o Cruzeiro já tentou a contratação dele no meio da temporada, é um dos interessados, tem outros clubes interessados, mas o Cruzeiro inclusive só negocia se houver uma rescisão de contrato entre Palmeiras e Dudu. O Cruzeiro não vai desembolsar dinheiro para pagar o Palmeiras. Então essa é uma situação. Se o Dudu não quiser ficar, senta com o Palmeiras, rescinde o contrato e vai embora, e isso pode acontecer por conta da insatisfação do jogador aqui no Clube Alviverde, que ele tem tanta história. Então vale muita coisa, vale o título ainda, mas também vale muita coisa, e o Palmeiras vai em busca da vitória sim contra o Fluminense. Pois bem, eu vou ter que ler essa tela. Não, não é vitória, gente. Chances de título, eu vou ler até devagar. Brasileirão. Opta, que é um departamento sério de pesquisas e dados. É a ciência, de um lado a ciência, 87, do outro lado a mística. 0,8. 12,2. Ah, eu já dei palpites mais ousados, vai, Mário. Isso aí Não, não já. é motivo de orgulho também. Não. Tá na cara, todo mundo sabe. O problema é a nossa equipe abraçar isso como um dado. Concordo com você. Entendeu? Sim. Institucionalizou isso a eu concordo. farofa. Isso eu Aí concordo já com era. você. Mas você concorda que eu já dei palpites mais arriscados? Já. Errei muitos também? Muitos. Nesse caso, eu não vou errar, não tem como, né? Você tava ontem nas redes sociais, o pessoal tava num carinho com você, né? Mais um dia. Voltaram 3. Mais um dia normal na minha vida. Você precisa ver os sustos que eu passo, às vezes, andando com o Bruno Vicari voltando para casa. Mas tudo bem. Mas a verdade... sair correndo. Mas a verdade é que o povo também me ama, Mari. Então, de toda forma, quem tá mais feliz com essa tela é o torcedor do Fluminense. Que vai encontrar um Palmeiras que já sabe que perdeu, né, Bruno? De acordo com você. Acho que não. Aí acho que não. Porque aí é o contrário da pergunta que você fez ali pro Vinícius. Uma coisa é perder o título, outra coisa é perder o jogo. Não quer dizer que eu acho que o Palmeiras ele vai entrar para jogar. Eu acho que o Palmeiras, ele vai, se for possível, ele vai jogar até para rebaixar o Fluminense. Por quê? Porque tem histórias aí de o Fluminense já ter rebaixado o Palmeiras, o próprio título de 2009 que estava na mão do Palmeiras, ele muda de mãos quando em um jogo polêmico envolvendo Palmeiras e Fluminense. Então existe essa rivalidade, pelo menos entre os torcedores. Mas o Palmeiras pode entrar, fazer a parte dele, mas não vai adiantar 2012. nada. 2012 o Fluminense foi campeão e rebaixou o Palmeiras, né, Marra? Em Presidente Prudente. Estava lá, inclusive. Então não acho que o Palmeiras não vai jogar o jogo. Vai jogar, mas acho que não vai ser suficiente. Estava lá trabalhando num calor daqueles. Eu acho que aí, assim, tem algumas coisas que podem influenciar, que é tipo a informação, do mesmo jeito que a gente falou aqui de informação entre Atlético e Atlético Paranaense, a informação de que o Botafogo fez um gol, o Botafogo fez outro gol, tal. Isso pode, de alguma forma, desmobilizar o Palmeiras. Não desmobilizaria o Fluminense, de jeito nenhum. O Fluminense vai entrar muito mobilizado. Mas eu não acho que o Palmeiras vai entrar em campo
pensando em perder, vai jogar. Eu acho difícil desmobilizar também esse Palmeiras, né? Não é muito a cara, né? Não é muito a cara, pelo menos do Abel, né? Não é. Por mais que alguns jogadores, como até o Vinícius estava contando, outras coisas, que já essa tenham questão... até um destino talvez fora do clube. Essa questão também da arquibancada contra o Abel. Um setor da arquibancada contra o Abel. Isso pode esquentar o ambiente ali. É um setor, não é o estádio todo. Quantos por cento, Bruno? É a parte da organizada, né? É que fica localizado, Isso, né? 10%. Isso pode ter um ambiente um pouco... E o Fluminense só observando. Precisamos só do empate. Existe algum cenário que o São Paulo vai tirar pontos do... Quer dizer, tem que vencer, né? Porque o empate já garante o Botafogo. Existe algum cenário que o São Paulo vence o Botafogo? Eu não vejo nenhum. Não? Não. Já alguns jogadores já de férias, né? Já vai... Ele... Eu não lembro agora quem estava... Foi o Belmonte. Foi o Belmonte, né? Isso. O Belmonte estava falando que alguns jogadores já vão por risco de lesão, para já pensando na temporada 2025, já ficar fora do jogo por conta do gramado sintético. Foi o que ele falou. Ele tá certo. Já para preservar. A equipe do São Paulo não vem apresentando bons jogos, até porque já está garantida na Libertadores. A gente falou, né? Da queda ali de rendimento São Paulo, Fortaleza, equipes que já garantiram até essa distância. A distância que ficou entre as vagas diretas para a Libertadores e as equipes de baixo. Então, as equipes terminaram o ano de forma mais cedo. Então, eu, particularmente, não vejo cenário que o São Paulo tire pontos do Botafogo, sendo muito sincero. O Botafogo vai com força total, empolgação, estádio lotado, acabou de ganhar o título, enfim. Tá aí na mão, um empate para ganhar outro. Tem que ser sincero. Não pode ter aquela história de, justamente por não serem os titulares, os reservas, de repente, precisarem mostrar serviço, os mais jovens terem esse tipo de ambição. Mas aí é a diferença de nível de um time que acabou de ganhar a Libertadores. Também acho. De um time que praticou o melhor futebol do Brasil desde que o Arthur Jorge chegou, conseguiu, enfim. O Arthur Jorge chegou, implementou o seu sistema, alguns reforços chegaram, o Botafogo começou a praticar o melhor futebol do país. Essa que é a realidade. Leve, né? Depois leve, tranquilo, enfim. Libertadores. O Ramon Dias ali acertou o Corinthians também começou a jogar muito bem, mas enfim, de nível para mim não tem comparação. Basta olhar os últimos jogos do Botafogo. Exatamente. Né? Uma final de Libertadores, um pouco antes teve um jogo contra o Palmeiras. Exatamente. Depois um jogo contra o Inter no Beira-Rio. De todos, o jogo que me parece menos complicado é contra o São Paulo com menos compromisso, com poupando jogadores. E você acha que o São Paulo tá certo, Marlon? E o Botafogo jogando em casa. Bruno, sim. Você acha que tem a ver o fato de ser... Cada um com seus problemas, cara, sério. Sim, sim, é verdade. Pode ter o risco de uma lesão ali, vou descansar os jogadores. Eu acho também que tem problema do Palmeiras. Mas... Claro que se é o São Paulo envolvido, como esteve, por exemplo, na Libertadores, aí todo mundo vai jogar. Nesse caso, o São Paulo tem que pensar no que é melhor pra ele, não é? Já tá garantido. E mesmo que isso possa ser uma desculpa ou não, porque o São Paulo até teve jogadores lesionados no sintético, mas assim, sendo uma desculpa ou não, e é claro que o São Paulo nunca vai falar, nós vamos entregar o jogo, não é sobre isso. Eu lembro que até o São Paulo, uma vez o São Paulo feminino jogando no Allianz, foi jogar assim, um jogo festivo de fim de ano, uma competição que não valia nada. A centroavante principal agarrou o joelho, a Gláucia, ligamento, 9 meses fora. Então, num jogo que não valia nada, num gramado sintético, num jogo, uma competição que não valia, fora por 9 meses. É isso, cada um com seus problemas. Como disse o Bruno Henrique depois do jogo contra o Criciúma, eles se colocaram nessas situações, a gente não tem nada a ver com isso. Claro. E tem uma ética profissional, um respeito entre as pessoas. Quem hoje está lutando por título, em algum momento, talvez já tenha lutado para não cair, uma coisa assim. Mas todos eles sabem. Assim, cara, eu não quero te rebaixar. Mas não sou eu que estou te rebaixando. Claro. Né? São 38 rodadas. Ô, Jailson, já existe ou vai existir a comparação Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores? Vai igualar o Flamengo do Jesus? Já existe isso no Rio, entre os torcedores? Já. Essa conversa já rola? Já tem essa conversa. De desempenho, a conquista de pontos. Aí o lado flamenguista, ganhou no avião o título do brasileiro, ganhamos na mesma semana, vocês não vão ganhar, um exemplo. A pontuação do Campeonato Brasileiro naquela ocasião do Flamengo foi muito acima do que a do Botafogo hoje. Mas eu até falei na live pós-jogo do Atlético Mineiro que é um ano mais espetacular da história do Botafogo. Você simplesmente sai de ganhar uma Libertadores, e aí, enfim, eu já falei aqui algumas vezes,
com um jogador a menos desde 30 segundos. Sim. Com toda essa diversidade. Título absurdo. E aquelas 3 finais, né, que a gente falava muito na segunda-feira. Era Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional. O Botafogo ganhou todo mundo. Imagina. Acabou todo mundo, né? Você quer a Libertadores e o Brasileiro? Ganha desses 3. Ganha desses 3. Ganhou dos 3. Era babando. E agora você tem um enfrentamento mais simples, mais tranquilo. E aí entra tudo. Em casa. E sem pressão, né? E sem pressão. E se tivesse perdido a Libertadores, poderia ser. Ai, precisa, a bola não entra. Do time que tá disputando o título contigo. Óbvio que a gente sempre vai ter que colocar aquela virgulinha falando futebol, a gente já viu qualquer coisa. O Palmeiras já conhece também os adversários, mas tem que vencer o Fluminense e ainda torcer pela combinação lá em Engenhão, no Newton Santos, não é, Vinícius? Aí tem contas ou tem só trabalho? Fala, Bruno, Mari, abraço pra vocês, a todos do estúdio, pessoal em casa. Tem conta e tem trabalho que o Palmeiras vai em busca dessa vitória na última rodada para dificultar um pouquinho mais a situação da equipe alviverde. Vai enfrentar um time que vai jogar a vida. O Fluminense precisa de pelo menos um ponto para escapar aí do rebaixamento. Mas o Palmeiras, por tudo que vem acontecendo com o time nesse campeonato, vai se despedir em casa, né? É uma contestação da torcida em relação ao elenco, ao trabalho até do Abel nos jogos em casa, a situação do time que nos últimos jogos não conseguiu jogar bem. Então é difícil imaginar que o Palmeiras vai esmorecer, mesmo sabendo que de repente que o Botafogo já está ganhando lá no Engenhão. O Palmeiras vai com tudo para tentar essa vitória, é o pensamento dos jogadores e também do técnico Abel Ferreira, que a gente sentiu na saída do estádio do Mineirão depois da vitória contra o Cruzeiro, e vendo ali no campo também os jogadores brigando, correndo atrás, buscando a vitória, com gol aos 44 do segundo tempo. Quando o Estevão fez o gol, muitos jogadores do Palmeiras se atiraram no gramado, falando, ufa, vencemos. Então o Palmeiras certamente vai dificultar a vida do Botafogo e também do Fluminense, porque vai em busca dessa vitória. O time com 2 novidades, a volta do zagueiro, do capitão do Gustavo Gomes, que estava suspenso, também do Marcos Rocha, que tinha sido expulso contra o Botafogo, então vai jogar com essas 2 novidades. E o Palmeiras, como lembrou o Cícero aí, vai defender essa invencibilidade contra o Fluminense. A última derrota foi em 2014, em casa, né? A última derrota para o Fluminense, em casa, 2014, jogo no Pacaembu. No Allianz Parque tem esse retrospecto. 10 jogos, 9 vitórias e apenas 1 derrota, apenas 1 empate, só empatou em 2022. E nessa temporada, o Palmeiras tem um aproveitamento de 80% em jogos no Allianz Parque. 24 jogos, 18 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Valeu, Vinícius. Obrigado, viu? A gente já fala bastante também sobre essa questão e esse jogo envolvendo Palmeiras e Fluminense. Mário. 4 times brasileiros estão na parada. Na chave A, o Palmeiras começa sua caminhada contra o Porto. Depois, encara o Al-Ahly, do Egito. E fecha a fase de grupos diante do Inter Miami de Lionel Messi. Pois é, pessoal, com 73 pontos, 3 pontos atrás do Botafogo, o Palmeiras ainda sonha em ser campeão brasileiro, né? Ainda sonha em acontecer algo inédito, algo histórico, algo que muitos já se dizem que já está vencido esse jogo do Botafogo, né? Que o Botafogo só precisa do empate para ser campeão, mas o São Paulo tem sim grandes chances de vencer o time do Botafogo e o Palmeiras com mais chances ainda de vencer o Fluminense jogando no Allianz Parque. O Botafogo, né, pode sair na frente, mas o São Paulo pode sim aí fazer gols e virar a partida. Já o Palmeiras, dentro do Allianz Parque, vai fazer a sua parte. O Palmeiras dentro do Allianz Parque, acredito que vai sim conseguir vencer bem o time do Fluminense, né? Para se caso acontecer aí o critério de desempate, não ter dúvidas, por mais que hoje no critério de desempate, uma derrota do Botafogo, uma vitória do Palmeiras, do jeito que tá, nem que seja por 1-0, o Palmeiras é campeão pelo critério de desempate, né? Então acredito que o Palmeiras vai fazer sim o seu dever de casa diante da sua torcida. Vai jogar bola, né? Vai vencer o Fluminense e esperar os resultados. Agora só basta acreditar e esperar os resultados acontecerem. Mas, lembrando, tem 12% de chances do Palmeiras ser campeão brasileiro. Então, se tem chances, então o Palmeiras tem sim condições de ser campeão brasileiro. O jogo só acaba quando termina, quando o juiz apita, dá o último apito final. Então, pode sim acontecer do Palmeiras se consagrar campeão 2024. Mas quero pedir aqui a vocês, comente aqui embaixo o seu palpite, o seu placar para essa partida entre Palmeiras
e Fluminense? Comenta aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.